Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma aula, agora o módulo 5 do curso. Muito feliz aí de estar com vocês de novo. Todos que a gente foi dando boas-vindas, boa noite. Tá com o Jeff, com o Marcelo. Esse módulo é um módulo muito bacana. O Jeff vai dar uma aprofundada nele, com o conhecimento que ele tem, o carisma dele também. Já foi falado desse carisma, hein, Jeff? Parabéns aí pela maneira de dar aula. Obrigado. O tema é entender o Bitcoin por trás das engrenagens, né? Além da tela. Então, por que é a importância? Jeff, você quer compartilhar a tela com a gente, por favor? Vamos compartilhar aqui. Por que é importante, então, esse módulo, no ponto de vista assim, né? A intenção, qual que é o objetivo? Quando a gente começa a compreender algo num nível mais profundo, e é o exemplo que é dado aí na apostila, tem muita coisa na apostila, pode passar, Jeff, por favor, que vocês vão ler depois com calma, né? É legal imprimir esse material, um material muito rico, tá, galera? Então, o entendimento é assim, é o exemplo de um carro. Quem aqui, só levantar a mãozinha, gosta de entender as coisas mais a fundo, tipo, não precisa ser só eletrônico, tá? Mas vamos dar um exemplo, sei lá, vamos falar de um videogame, como que ele funciona, ou um carro, como que ele funciona lá dentro, ou se não, um jogo, né? Por que aquele jogo de cartas foi feito daquela forma? Legal. A nossa curiosidade, ela é muito importante nesse sentido, né? Por quê? Porque ela permite a gente avançar um pouco mais, né? Não ficar só na superfície. Então, a gente abre aquele carro nesse exemplo e começa a entender, o motor faz isso. Eu entendo muito pouco de carro, tá, galera? O motor faz aquilo, a embreagem é isso. Então, é o que nós vamos fazer de uma maneira superficial, porque tem muitos términos que podem ser um pouco complexos ou difícil de entender inicialmente, então a gente vai tentar bem lúdico, bem suave com vocês, para não ficar cansativo. E quando a gente temos essa intenção e começamos a conhecer mais a fundo, a gente perde o medo, começa a se proteger contra golpes por aí, porque com certeza alguns de vocês já escutou falar Bitcoin. Nossa, Bitcoin é isso. Não, é uma pirâmide, ou o que for. Sim ou não? Quem já escutou alguma coisa da má fama por aí do Bitcoin, só dá um joinha para saber se é verdade isso no mundo de vocês também, de jovens. Porque quem fala isso, ou tem algumas pessoas que realmente têm umas intenções que não são legais e acabam inventando moda, ou a pessoa não conhece, né? Então, quando compreendemos, a gente tem essa liberdade real, né? Então, é mais ou menos por aí, né, Jeff, que a gente quer caminhar. É bem por aí, é bem por aí. É muito importante a gente entender para que a gente, como falou ali, né, eliminar o medo, a gente ter segurança no que a gente está fazendo. Da mesma maneira que a gente olha para um carro e às vezes a gente vai lá, vê que o pneu está careca, e aí você vê que o estado do carro não está tão bom e você fala, pô, isso aqui não está tão seguro. Mas você precisa saber, né, os componentes que vão ali que faz aquilo ser um bom ou não, um bom ou um mau carro. Então, não vai ser diferente com o Bitcoin. Não é diferente como a gente viu com o dinheiro, né? Com o dinheiro que as pessoas podem manipular e assim por diante. E os tópicos que a gente vai estar falando são 4 principais, né? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar da blockchain, que é esse ambiente onde o Bitcoin vive, né? Esse é o lugar, é a casa, é o universo dele. Aí nós vamos falar das redes de nós, a importância de vocês entenderem. Quem aqui já ouviu falar de rede de nós? Ou quem não ouviu, põe joinha para baixo. Quem ouviu, põe joinha para cima, para saber se vocês já ouviram falar disso. Legal, legal. E isso é bem simples, vocês vão entender assim de uma maneira tranquila de compreender. Vamos falar também da mineração, né? A mineração é a forma como o Bitcoin ele chega, esses cálculos matemáticos, não vamos entrar em detalhes também. O halving, que é o sistema como o Bitcoin funciona, o tempo, né, que ele tem, e as diferentes redes, tá? Então, se prepara aí que vocês estão prestes para uma aula que ela traz uma ciência para quem é mais intelectual, também vai se identificar bastante com essa aula. Então vamos para o primeiro tema, né?
A blockchain, a gente já viu ela em algum momento, né? Lembra quando eu dei aquele exemplo que o professor vai lá e publica no diário dele? Aquilo é semelhante a uma blockchain, é um livro onde você guarda informações. Então, a blockchain, de fato, ela é isso, tá? Ela é um livro razão, é um caderno que ninguém consegue reescrever nele. Então, uma vez colocada uma informação ali e ela propagada, né, e ela divulgada para o mundo, é aquilo que está valendo. Isso é muito interessante a gente olhar isso. E aí, como é que funciona? Eu quero perguntar aqui, quem lembra aqui que eu dei o exemplo do professor anotando as notas no quadro para que todo mundo copiasse? Quem lembra disso aí, manda um joinha. Então, o que seriam os alunos, né, nessa sala de aula do Bitcoin? Os alunos seríamos nós, cada um de nós nessa ali vai olhar lá para o quadro e vai copiar ali todas aquelas informações. E se a gente precisar fazer uma consulta, a gente fica perguntando um para o outro se aquelas informações estão batendo. Aí eu chego para o Pedro, Pedro, aqui, ó, a minha cópia está igual à sua, deixa eu verificar. Aí o Pedro, tá sim. Aí vem o Francisco, vem o outro e fala, Jeff, deixa eu verificar aqui se uma coisa está igual com a outra. Então, é isso que ela faz. E o que a blockchain faz? Ela guarda o histórico de todas as transações de Bitcoin. Na hora que eu faço uma transação para o Pedro, né, isso vai ser publicado. A blockchain vai lá e anota, ó, o Jeff mandou X Bitcoins, ó, quem dera, hein, Pedro? X Bitcoins para o Pedro. E aí todo mundo vai copiar aquela informação sem saber que é o Jeff e o Pedro que está fazendo essa transação. E aí, como que isso funciona? Todos os participantes da rede ficam com uma cópia disso. Todos eles anotam aquele bloco que é publicado. E publicado por quem? Pelos mineradores. E o que os mineradores fazem? Eles trabalham para organizar essas transações dentro daquele bloco, e aí ele fecha esse bloco e publica como se fosse uma nota no final do bimestre. Então, tudo transparente, tudo visível, todo mundo sabe o que está acontecendo de uma forma que possa ser verificado. Né, Pedro? Eu acho legal, Jeff, essa comparação, porque como nós fizemos com o dinheiro, né, pessoal? Olhar o sistema do dinheiro, como que ele tem várias falhas, e nós estamos falando agora do dinheiro bom, dinheiro forte. Também é legal de olhar o ambiente, né? O ambiente do dinheiro, o sistema que ele vive, nós não conseguimos verificar o que os governos, o que as pessoas estão fazendo realmente com tudo aquilo que elas dizem que recebem de impostos ou de valores das pessoas. Então fica uma coisa que escura. Nós não temos acesso a essa informação. No universo da blockchain, duas coisas. Eu gosto sempre de falar assim, é tipo um livro, um livrão, aonde antigamente nós íamos numa quitanda, hoje em dia já não se faz isso, porque antigamente existia muito mais confiança, e blockchain é isso, blockchain é confiança. Por quê? Porque eu ia lá comprar e falava, eu quero 10 pães. Ele anotava, e depois, então, a gente imagina uma transação de Bitcoin em um bloco. Os blocos são criados a cada 10 minutos, nós vamos chegar lá. Então, anotou a transação, anotou a informação. Essa informação, ela não pode mais ser apagada. Ela vai fazer o quê? Ela vai ser sempre para frente. Então, a nova informação precisa vir no próximo bloco. Eu não consigo apagar, não, eu não mandei, não, eu quero fingir que eu não mandei aquele satoshis, então eu vou apagar. Não dá. E um dos pontos principais, todos podem acessar. Por mais que não apareça o meu nome lá, aquela carteira de Bitcoin é do Pedro. A gente tem anonimato é isso, eu não preciso me revelar. E o anonimato traz o quê? Segurança também. Porque eu não preciso falar o que eu estou gastando, aonde eu estou gastando, como eu estou fazendo, da mesma maneira como vários governos estão criando, lembra dos CBDCs? As moedas que controlam e são emitidas pelos bancos centrais dos governos, que ela vai falar, não, você não pode viajar porque você não se comportou bem. Mas o que é se comportar bem? Então, pensando nisso,
Eu quero saber se fica claro para vocês. Por exemplo, a blockchain, ela é um instrumento que não é só o universo do Bitcoin que está se beneficiando. A blockchain, ela está sendo usada, por exemplo, num cartório de imóveis. O que é um cartório? É um lugar onde a gente compra e registra a compra de um terreno, de uma casa. Então, por exemplo, eu comprei a casa do Jeff. Anotei no bloco lá, Pedro comprou a casa do Jeff. Essa casa, não adianta o Marcelo chegar e falar, não, essa casa é minha. Se eu for vender, vai estar registrado que eu comprei do Jeff, agora eu vendi para o Marcelo. Então, as informações, elas vão perder a possibilidade de serem falsificadas. E o nosso mundo, ele infelizmente, ele vem fazendo... É isso, Daniel, é uma prova do que aconteceu. Perfeito. Então, imagina só, o mundo agora com umas regras da blockchain. Não dá para esconder mais, por exemplo, numa campanha eleitoral, os votos todos foram registrados na blockchain, cada pessoa que votou foi entrando, não tem mais como falsificar. E mais do que isso, todos podem acompanhar. E, por exemplo, em um lugar onde a gente tem os quadros de pintura, uma galeria, não dá para o Marcelo falar que aquele quadro é dele, sendo que está registrado no nome do Jeff. Então, fechando esse tema, assim, é um espaço seguro, onde se registram informações, são transmitidas informações sempre para frente, e todos podem olhar, e existem uma rede que verifica, né, Jeff? Exatamente. E qual é o ponto muito interessante na nossa vida? Essa estrutura de blockchain, de livro-razão, ela está em vários momentos da nossa vida. Como eu falei, é lá no diário do professor, nas igrejas, lá tem as atas, quando tem reuniões, como no cartório que o Pedro falou. Isso é muito natural na vida. E também para o dinheiro, o banco tem o seu livro contábil. E o que isso implica aqui para a gente, para pessoas comuns? Quando se faz transações em dinheiro, você se precisava de um terceiro que coordenasse isso para dizer o que é verdade. Então, eu e o Pedro, na hora de fazer uma transação, a gente precisava desse agente do banco ou até mesmo do governo para ele organizar isso. Agora, com esse livro público, que é a blockchain, com a blockchain, ela dispensa esses terceiros. Eu faço a transação, eu e Pedro conseguimos verificar a verdade. Essa é a grande mudança. A gente não depende de mais ninguém. Agora eu faço a transação com o Pedro vai lá diretamente na blockchain e confere a verdade, se eu mandei o que eu prometi para ele ou não. Né, Pedro? Muito bom, muito bom. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a blockchain? Quem chegou agora e não escutou, vai precisar escutar depois, e daqui a pouco a gente explica de novo para não atrasar, tá, pessoal? Beleza, vamos tocar então, Jeff, pode passar. Vamos lá, e aí, ó. Essas perguntinhas, pessoal, a gente vai deixar. Eu quero fazer uma com vocês aqui, e eu quero que vocês escrevam no chat, por favor, tá? Por que é importante entender a blockchain? A pergunta vai também dessa forma. Por que é importante entender que existe um ambiente seguro onde as informações podem estar disponíveis a todos e não dá como falsificar? Por que é importante a gente entender isso? Por quê? Quem que vai arriscar ali no chat? Vamos lá. Contando o relógio. Quem quiser falar no microfone também, para facilitar, fica à vontade. Abre o microfone, levanta a mãozinha e manda bala. Por que é importante estudar aqui, ó, para saber que você tem segurança de informação? Beleza, vamos ficar com isso que ó, como funciona, como a gente pode investir no sentido, viu, Júlia? Porque agora a gente está falando da blockchain num termo mais amplo, não somente do Bitcoin, mas é isso mesmo, para poder entender que existe segurança aonde a gente coloca os nossos pés, para não ter manipulação. Muito bom, todas as respostas top. Visível, isso, a galera toda respondendo, maravilha, legal, transparência. E as outras duas eu vou deixar para tarefa, tá, pessoal? Manda bala, Diff.
E aí vai entrar uma outra coisa nessa máquina que é o Bitcoin, né? Vamos colocar nesse carro aí que é o Bitcoin. Então a gente acabou falando ali, né, que vamos dizer que a blockchain, eu não sei se a blockchain é o motor, se é a caixa de marcha, se é o radiador, eu não sei que peça a blockchain é no carro. Mas ela é uma peça muito importante. Uma outra pecinha muito importante no Bitcoin são os nós da rede, também conhecido como nodes. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui já viu um arquivo na escola, um armário onde o pessoal guarda documentos? Quem já viu esse tipo de estrutura? Uma estante lá com os livros, com os trabalhos que todo mundo faz? Então, o nó de Bitcoin não é muito diferente desse armário de arquivos. Lembra que a blockchain é onde tudo está publicado? E aí, os nós é onde a gente guarda esses arquivos. Então, ó, o minerador, ele vai lá, faz o trabalho dele de organizar e publicar o bloco. Então, tem aquela informação. E a gente vê ela através ali, né, daquela estrutura que é a blockchain. Agora, a gente precisa guardar essa informação num lugar, correto? E o lugar onde isso é guardado são nos nós. E esses nós são descentralizados. Ele está num computador aqui em casa, pode estar num computador com o Marcelo, outro com o Pedro. Então, nós temos mais de 70 mil computadores desses espalhados pelo mundo. Por isso também que o Bitcoin é muito forte, ele é muito resiliente. Porque para desligar o Bitcoin, você teria que desligar todos os computadores. E isso é praticamente impossível. E aí, outra coisa muito bacana nisso. O que o nó faz? Quando a gente faz uma transação, ela parte de um nó, a gente manda uma mensagem, esse nó recebe essa mensagem, e aí ele verifica se o que eu estou querendo gastar realmente pertence a mim, se eu tenho esse saldo, e aí ele publica, para que chegue lá onde o minerador vai ver e vai devolver aquela transação como válida para a blockchain, para a rede. Aí ela volta para os nós. O que os nós vão fazer? Ó, tudo que está aqui está certinho, o trabalho está bem feito, não tem fraude, não tem ninguém tentando enganar ninguém. Agora vocês podem propagar isso de um para o outro. O Pedro pediu para que eu mostrasse um vídeo aqui bem legal para Jeff, vocês. até antes, só complementar uma coisinha em relação a isso, tem uma visão, né, uma visualização. Pensa, porque a palavra nó, às vezes, a gente pode pensar, mas nó, o que é? Ó, o nó, ele deixa de ser um programa, um software, uma forma onde o Perfeito. computador ele vai o quê? Ele vai fazer esse registro, e o que o Marcelo falou. Por exemplo, galera, vamos supor que nós vamos fazer um jogo aqui, tá? Nós vamos fazer entre todos nós um jogo para poder ganhar satoshis, que eu acho que vocês baixaram a carteira, né? Depois nós vamos entrar nesse tema. Mas se eu falasse assim, pessoal, eu fiz as regras, está escrito aqui, ó, eu estou segurando. Somente uma pessoa tem as regras na mão. Perfeito. E aí, de repente, o jogo acontece e eu olho aqui e falo, ah, não, isso ponto para mim, ponto para o Pedro, porque não, tá na minha regra. Agora, pensa, o nosso sistema, se vocês refletirem um pouquinho, quanto que a gente se sente seguro para falar, nossa, todas as regras da nossa sociedade está muito clara, por mais que existem leis que se colocam, tem uma certa insegurança, porque em alguns lugares do Brasil, aqui em Santo Antônio não, tem pessoas que precisam ter 2 celulares, porque ela não sai com o celular na rua porque ela tem medo de ser roubada. Então, tem regras e coisas que acontecem que não estão claras. Agora, imagina voltando para o jogo, que eu trago, galera, vamos fazer essas regras aqui, ó, a base das regras já está feita, que é o que acontece com o Bitcoin. A gente vai ver na 7ª aula. Então, aqui ó, já temos um manual. Só que também nós podemos opinar para poder falar, vamos validar? Não vamos. E agora todos nós temos as regras e eu falei que o que o Jeff fez não é verdade, ele perdeu ponto. Todo mundo olha lá e fala, Pedro, você está equivocado, porque o que o Jeff fez, ele ganhou ponto. Então, esse software, essa rede, permite o que o Marcelo falou, que não haja fraude, que nós possamos documentar essas transações para que seja verídico, e que também, em algum momento, quem for aprofundar, desenvolvedores de blockchain, desenvolvedores desse mundo do Bitcoin,
pode começar também a dar opinião para poder falar, opa, será que a gente não pode colocar isso daqui também no jogo, sem quebrar as regras principais? Então a gente vê um sistema que é um sistema que abraça todo mundo. Ele fala, todos podem participar, todos podem verificar, é de todos. Então, isso é legal ou não é? Quem acha isso como um sistema bacana, bate uma palminha, dá uma cambalhota, deixa eu ver o que rola. Isso que o Pedro falou, ele é muito importante, acabou exatamente isso. E esse nó de Bitcoin, o Bitcoin nada mais é que um programinha de computador para gente. E aí, como ele deu o exemplo do jogo, para que a gente participe desse jogo de maneira mais, né, ativa, o que a gente faz? Todos nós aqui baixamos esse programinha. E aí esse programa vai colocar as regras iguais para todo mundo. E aí a gente fica verificando todo mundo ali ao mesmo tempo se todos estão cumprindo a regra. E, lembrando, guardando aquelas informações que são geradas ali de 10 em 10 minutos na blockchain. E aí cada um dessas pessoas que baixaram o programinha vai ter toda a cópia da blockchain. É exatamente isso. Agora a gente vai mostrar aqui um vídeo para vocês terem uma ideia do tamanho que é a rede de Bitcoin. Cada pontinho que vocês verem na tela é um computador rodando esse programinha com uma cópia de toda a história do Bitcoin, com todas as transações que já ocorreram. Ó, esse vídeo aqui foi eu que fiz, tá? Vou mandar aqui para vocês. Vocês já estão vendo a tela? Parece um universo. Cada pontinho desse é um computador com uma rodando. Isso no mundo todo. E até um nó rodando no espaço, né, gente? Parece um combustível. Então, essa é a rede Bitcoin. Complementando ali, ó, network, para quem não sabe, é rede. Né? Então, imaginem vocês, nós, seres humanos, somos mais fortes se todos fizermos um nó, aquele lance da corda. O nó, acho que também fala muito disso, viu, Jeff? Eu estava refletindo aqui, porque um nó sozinho arrebenta fácil. Vários nós juntos em uma mesma corda é mais difícil de arrebentar, é mais difícil de fraudar, é mais difícil de enganar. Então, o Bitcoin, dentro da própria estrutura dele, que vocês estão vendo que é mais científica agora, é uma ciência, é um estudo de verificação. Aqui ele fala, ó, don't trust, verify. Essa é uma mensagem muito famosa ou conhecida, né? Um jargão é uma palavra que se repete, uma frase que marca aquela pessoa ou aquela identidade. Então não confie apenas, verifique. Né? Então aqui os nós, o software, a rede, o jogo permite verificar, né, Jeff? Exatamente. E o mais legal, a gente não precisa pedir permissão para verificar. E aqui tem até um detalhe legal que o Pedro falou, né? Esse conjunto, né? Quando nós estamos trabalhando juntos, nós somos mais fortes. É o que acontece com a rede. Digamos que cada um de nós aqui tivesse com um nó de Bitcoin. E aí falta luz aqui em casa. Olha que engraçado. Mas como assim? Agora eu não sei o que está acontecendo nos próximos minutos, eu não copiei aquilo. Quando a luz voltar, um dia depois, horas depois, esse nozinho, ele vai se comunicar com o nó do Pedro, com o nó do Marcelo, com o nó da Antônia, e vai pegar a cópia dele. Já conversar, o que eu perdi aqui? O que vocês viram que está igual para todo mundo? E aí eu volto a sincronizar e ter as informações igual a todo mundo. E assim a gente fica mais forte. Quando um ponto falha, os outros sustentam. Pessoal, a nossa explicação tá fácil de compreender ou vocês estão achando muito difícil de entender o que a gente está falando? Isso é importante. Escreve ali no chat ou dá um joinha.
Dá um joia se está fácil, se tá tranquilo, se está lúdico, porque a nossa ideia não é que vocês virem mestres de Bitcoin em uma aula de 1 hora, não tem como. O Jeff tem mais, nem sei quantos anos, e ele, para mim, é mestre, mas ele não se acha. Então, imagina só, a gente está dando um início, é um toque para vocês. Isso, legal. Então, está dando para seguir, né? Eu acho que, assim, Jeff, para fluir, esse aqui do exercício, vamos deixar também para eles, se quiser passar para a próxima, assim. Alguém quer fazer alguma coisa? Comenta aqui rapidinho, né? Por que isso é importante para nossa liberdade? É porque agora a informação está com a gente. Boa. E eu não dependo de terceiros para saber o que é verdade. E por que é invencível? Porque não é um exército de uma pessoa só. Entendeu? E isso é muito importante a gente entender. Mais na frente, para mim, hoje, depois de muito tempo estudando, muito tempo se dedicando a isso, para mim a coisa mais importante que eu posso fazer para todos nós é rodar um nó, para que a rede fique mais forte. E aí a gente vai ter aqui agora, né, o Bitcoin, né? Do cofre ao cafezinho, Pedro. Você quer fazer a introdução desse ponto, Pedro? Posso sim, irmão. Aqui é bem uma parte que começa a entrar naquela prática. Então, vou fazer uma pergunta para saber quem acompanhou hoje o grupo, que nós decidimos, nós percebemos que vocês estão a fim de pôr a mão na massa. Vocês estão a fim de, como é que faz um envio? Como que eu recebo um pouquinho de Bitcoin? Então, quem baixou a carteira, só para saber como é que vai ser a dinâmica no final. Dá um joinha para saber quantos baixaram a carteira. Tá, 4, 5, 6. Ah, não, então já tem bastante. Quem não baixou, vai dar para baixar também, tá, galera? A gente vai dar um tempinho ali enquanto a gente vai fazendo a dinâmica. Ô, galera, só para você ver, o Pedro, essa dinâmica seria no final, mas o Pedro me ligou e falou: não, eu tô achando que eles querem ali botar a mão na massa, a gente tem que fazer na próxima aula, e a gente conversou. Então a gente vai hoje transacionar Bitcoin, a gente vai aí botar Bitcoin mão na massa. Boa, boa, verdade, é vero. Isso mesmo. O Bitcoin, as transações principais, ou as primeiras transações, vamos dizer assim, ele era sempre feito através de uma rede, que é a rede principal. Na linguagem é chamada on-chain, ou main chain. Main chain quer dizer main é principal. Então, nós temos essa rede principal que funciona até hoje, onde ela permite uma transação com maior nível de segurança. O cofre e o café são as formas de como os seus centavos de Bitcoin vão ser transacionados. Então, a primeira forma é a mais antiga, é a que veio robusta, já com uma engenharia que permite segurança, permite mais o nível de transparência, como poder estar tudo registrado, que é o que a gente falou, a cada 10 minutos, uma transação acontece, um bloco acontece registrando as transações. Só que tinha um desafio aí, porque eu queria pagar um café, e ali é isso que é o café. Eu quero pagar um café, e essa transação, como cofre, ou como esse barco, ela é lenta. Então, ela não é instantânea, tipo Pix, né, que é instantâneo. Foi desenvolvido em 2017, através de um pessoal na Nigéria, uma forma de transacionar o mesmo Bitcoin, só que numa outra camada, e são níveis técnicos que a gente não vai entrar, aonde agora eu tenho o cafezinho sendo pago mais rápido que o Pix, que é o que vocês vão aprender hoje, que é a pessoa que está começando. A forma mais simples de começar a receber e pagar Bitcoin é pela rede Lightning. Esse nome vocês vão ouvir falar muito, porque quando você for pagar alguém uma coisa rápida na rua ou um amigo, você não vai fazer uma transação, um envio pela rede principal ou a rede que tem mais segurança e demora mais. Você vai fazer pela rede Lightning. E essa rede é o quê? É instantânea. É transparente também pela velocidade dela. Fala um pouquinho, Jeff, benefícios dessa rede aí para nós. O principal é essa velocidade. A gente consegue agora fazer transações para o mundo inteiro, e Lightning 5 é relâmpago, né? Em inglês, relâmpago. Então, assim, é na velocidade da luz.
Qual é o grande barato dela? É que ela é literalmente barata. Então, o custo de transacionar nela é bem baixinho. E só para entender a diferença, como a outra a gente precisa estar verificando e ela tem um tempo para que aquilo aconteça, que é de 10 em 10 minutos, a Lightning ela vai funcionar como o Pedro disse anteriormente. Lembra que a gente falou, tinha lá a quitanda do seu Manel. Antigamente as pessoas faziam compra no comérciozinho do bairro e anotavam no caderninho, para que no final da semana, ou no final do dia, ou no final do mês, você ir lá e liquidasse tudo aquilo que foi transacionado. A Light funciona mais ou menos assim, só para vocês saberem. Com isso, ela consegue fazer as transações muito, muito mais rápidas. E agora a gente consegue literalmente pagar um cafezinho de maneira instantânea. Imagina, você chegar num comércio, uma padaria de manhã, todo mundo comprando pão, e ter que esperar 10 minutos para estar confirmado se foi pago ou não. Aí a Lightning ela vem existir para resolver esse problema. E complementando, Jeff, viu, pessoal? Hoje vocês vão, ou já baixaram, né, uma carteira, que é uma carteira chamada Wallet of Satoshi, é o nome da carteira, é uma instituição, é uma empresa, nós ainda não estamos falando daquela autonomia total que vocês vão aprender na 7ª aula, que é a rede principal. Geralmente, quase todas as vezes, quando nós vamos armazenar o Bitcoin, não numa carteira, que é a carteira de pagamento. Por exemplo, quem que anda no dia a dia, hoje poucos usamos dinheiro, mas vamos falar, a carteira do dia a dia eu ando com 200, com 500, com 100, depende, né? Mas eu vou gastar, comprar é a do dia a dia. Agora, se eu estou guardando esse daqui é o meu cofre. Então, aí eu vou aprender nessa 7ª aula sobre as carteiras, são chamadas Cold Wallet ou Hard Wallet. Esse eu vou deixar só uma curiosidade. Então, vamos lá, Jeff, pode passar, por favor. Sim, aqui tem uma coisa que eu sei que eles vão entender de forma muito interessante. Nesse mundo que envolve essa tecnologia de blockchain, ela tem uma característica muito interessante. E que isso se conecta com a vida real. Que é o seguinte: a blockchain ela não pode ser rápida, descentralizada e segura ao mesmo tempo. Ou você tem duas características e perde uma, mas você não pode ter as três. Então, como o Bitcoin, lá, a rede principal, ele é dinheiro para a gente, né, guardar a nossa energia, a gente depositar o dinheiro que a gente trabalha na vida nela, então ela precisa ser segura. Então, ela sacrifica o quê? A velocidade. E aí você tem a segurança e a descentralização. Como ele falou, igual o Wallet of Satoshi, ela é uma instituição. Então ela tem um pontozinho ela é centralizada. E aí o que a gente ganha? A gente perde um pouquinho de segurança, tanto que não é para a gente colocar grandes valores lá, 100 mil reais, 50 mil reais, não coloca. Então, mas é o seguinte, eu vou viajar, vou precisar gastar ali 500 reais, como o Pedro falou. Então agora eu vou ganhar, né, velocidade. E aí foi sacrificado um pouquinho da descentralização, mas ela ainda é bem segura. Só para a gente entender. E aí a gente tem alguns exemplos aqui, que eu acho que o Pedro consegue até explicar melhor, eu vou passar essa bola para ele, mas deu para entender como é que funciona ali? Para valores maiores, a gente requer mais segurança. Se a gente requer mais segurança, a gente tem que fazer as coisas com mais calma. Boa, boa. Eu gosto dessa tabelinha, que ela brevemente explica tudo isso que nós falamos, né? Então, rede principal é um cofre forte ou um navio. Por quê? Porque ela é lenta, ela é protegida. A Lightning é uma carteirinha de bolso, lembra que eu falei? É uma moto, ela é Lightning, é isso que o Jeff falou, é relâmpago. Velocidade, na principal, 10, 60 minutos, pode levar até mais, 1 hora, 2 horas. A Lightning, vocês vão ver, é mais rápida que Pix. O custo, dependendo do momento do dia, se tem muita gente fazendo, ela pode ter um custo X. A Lightning é praticamente zero. Se você faz de Satoshi, Wallet of Satoshi, da mesma empresa, não tem nada. Segurança, 100%.
na principal, na on-chain. A Lightning tem segurança, mas a gente vai... Opa, o dinheiro ainda tá lá com o cara dono da Lote Satoshi. Então, peraí, deixa eu fazer. Tem um custodiante, ou seja, ainda tem um intermediário ali. A on-chain para pagamentos para poupar, para guardar. E a Satoshi, a Liquid, Lightning para pagamentos rápidos. Quiser passar, Jeff? Vamos. E aí a gente Só um volta... segundo, Jeff, desculpa te cortar. Diga. Pessoal, só para confirmar com a galera, vou fazer uma pegadinha aqui, uma pergunta. Se eu estou indo para um cafezinho e eu vou comprar R$50, eu vou pagar na rede principal ou na rede Lightning? Escreve aí, ou se for rede principal, é joinha para cima, se for rede Lightning é para baixo. Lightning é para baixo, boa, deveria ser o contrário, né? Mas é isso mesmo. Agora, se eu estou começando e eu vou guardar R$2.000, porque é um dinheiro que eu vou pensar para daqui a 2, 3 anos, eu vou usar a rede principal ou eu vou usar a rede Lightning? Principal, joinha. Boa, é só para saber se a gente está na mesma página. Vai lá, Jeff, mineração. O pessoal tá na mesma vibe, isso é muito bom. Tá todo mundo entendendo. E aí entra, né, o que a gente poderia dizer que é o motor do Bitcoin, né? A mineração é onde estão as máquinas lá gastando energia, e aí é muito importante. E aí, né, qual é o papel dos mineradores, né? Eles vão lá, lembra que tem a blockchain, a blockchain ela tem uma espécie de sala de espera com todas as transações que as pessoas estão fazendo agora. Aí o minerador vai lá, vai organizar essas transações e publicar elas no bloco. E para fazer isso, ele precisa, né, gastar energia para fazer um cálculozinho matemático e achar um número. Esse é o trabalho que eles fazem. Aí ele acha esse número, é o trabalho que ele faz, encontrar esse número. Aí, com isso, ele tem o direito de organizar as transações. Lembra que esse trabalho ele tem um custo de energia? À medida que o minerador ele vai ganhando bitcoins, ele vai ganhando dinheiro com isso, obviamente ele vai investir para querer produzir mais. E o que a rede Bitcoin faz? Ela aumenta a dificuldade para que esse minerador não ache, né, não organize os blocos tão rápido. Com isso, à medida que o tempo passa, que mais mineradores competem por Bitcoin, à medida que os mineradores usam, né, motores mais potentes para tentar achar bloco, a rede ela se ajusta. E qual é a grande importância disso? É que isso traz segurança. Para alguém tentar reescrever, teria que ter mais energia, teria que ter mais maquinário, poder de processamento do que praticamente toda a rede, pelo menos do que metade da rede, o que é impossível. Lá no início do Bitcoin, era utilizado o computador de casa normal. Depois isso evoluiu para placas de vídeo, aquela mesmo que a gente usa para jogar lá para os games lá. E hoje são máquinas exclusivas e dedicadas a isso. Ô, Jeff, exatamente. Fala, Pedro. Passa outro slide que eu gosto muito de dar um exemplo também sobre a mineração, e depois se você quiser pôr o vídeo, falando uma forma assim da galera, tipo assim, ó, pensando que a mineração, isso é uma forma de compreender superficial, tá, pessoal? Mas eu acho que dá para entender também um pouquinho mais, complementando com o que o Jeff falou. Então, imagina que é um jogo, tá? Então, a mineração, ela é um jogo. Por que é um jogo? Porque essas máquinas que o Jeff comentou, elas fazem o quê? Elas fazem contas matemáticas para solucionar um problema. Então, elas ficam brigando entre elas para quem que vai resolver, vamos falar assim, imagina só que nós temos 14 pessoas. Cada um de nós vai estar fazendo a conta na mente, só que cada um de nós agora tem uma máquina, e essa máquina faz os cálculos para nós. E o Bitcoin, ele foi desenhado, por que a palavra mineração? Porque, imagina, minerar, quando a gente pensa em minerar, a gente não pensa em uma coisa difícil, que é a mineração, você tem que escavar, tem que fazer buraco, tem que entrar dentro do buraco, né, Jeff? Tem que suar, tem que trazer. Então, eu estava refletindo isso. Por que minerar? Porque
é algo desafiador. E um jogo é o quê? É desafio. Nós estamos nos desafiando de uma forma saudável. Beleza. Então, a partir do momento, quem resolveu o enigma, opa, resolvi o problema. Tá bom, agora você vai ter, naqueles 10 minutos, em cada 10 minutos, a gente tem que resolver um problema. Tá dando para acompanhar, galera? Faz um joinha, só para não saber se eu estou viajando. Beleza. Resolveu o problema. Agora, aquele minerador que resolveu, ele confirma a transação, ele tem direito a um prêmio, vamos dizer assim, por haver resolvido o problema, e, ao mesmo tempo, ele ganha das taxazinhas que são pagas, que nós pagamos para poder as transações serem seguras, auditáveis, verificáveis, e aí ele vai, então agora ele ganhou e um Bitcoin daquele cálculo nasceu. Por quê? Às vezes a gente tem que pensar, mas da onde surge esse tal desse Bitcoin? Como que ele nasce? Como que ele emerge? E se ele é matemática, energia, tá? E tempo, nós entendemos que, então é um jogo que foi muito bem estruturado para fazer com que cada vez mais, o que o Jeff falou, é mais difícil de achar. Lembra da aula 2? Oferta e demanda. Tem mais pessoas, tem mais computadores procurando e fica mais difícil de encontrar. Ele valoriza, é mais difícil de encontrar. E vocês vão entender também que ele tem, na última parte dessa aula, que ele tem uma estratégia para ficar ainda mais difícil. Né? Então, mais escasso. É mais ou menos isso aí que eu estou dizendo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou alguém quer falar o que entendeu? Só para a gente saber se, numa forma simples ou superficial, deu para entender um pouquinho do que é a mineração. Quem quer falar o que é a mineração? Vai ganhar 100 satoshis aqui, quem falar. O José falou quanto custa uma máquina de mineração. Um modelinho, assim, bem básico, custa mais ou menos 30 mil reais. Uma top de linha, 45 mil reais. Boa, e você vai precisar de 200 dessas, pelo menos. E nós vamos ver o vídeo agora. Então, enquanto ninguém fala, Jeff, põe o vídeo para nós aí, porque o pessoal vai pensar. Eu já vou colocar o vídeo, mas tem uma palavra-chave aqui, que às vezes a gente comentando, ela passa meio despercebida. Então, o Pedro várias vezes comentou, né, um problema matemático, o número a se achar. Esse é o trabalho. Lembra que quando no passado alguém chegava e entregava uma moeda de ouro? Então, a gente sabe que para essa moeda de ouro chegar dessa forma aqui, teve muito trabalho de ir lá, escavar, fazer a fundição. Então, com o Bitcoin, o trabalho volta a se conectar com o dinheiro. Lembra dos nós? O que a rede faz? A nossa rede do Bitcoin, ela faz assim, ó, tem um número aqui que você, minerador, tem que achar. Então, esse é o cálculo. Então, todos ficam trabalhando, gastando energia para achar esse número. Esse trabalho a gente chama de prova de trabalho. E o que acontece? O primeiro que acha esse número publica para todo mundo. Essa prova, ó, eu achei aqui o resultado que a rede está pedindo. E aí a rede toda verifica, ó, esse trabalho que ele fez é válido. Agora a gente sabe que os bitcoins que ele ganhou como recompensa ali, mais as taxas, tem um trabalho envolvido, tem energia colocada naquilo. E aí é assim que a gente sabe que o Bitcoin se conecta à realidade, com energia. E aí eu vou mostrar aqui para vocês hoje o tamanho que é uma mineração de Bitcoin. A gente vai ver aqui a gente chama hoje de farm. Já está na tela do vídeo aí, Pedro? Assim. Já. Vamos lá. Ó, essa aqui é uma fazenda de mineração. Cada galpão desse daí tem alguns computadores que vocês vão ver. Ó, preste atenção ali nas estantes, ó. Cada quadradinho desse é um computador. Um super computador. Com centenas de processadores dedicados a ficar a achar esse número. Alguém já tinha visto uma fazenda de mineração?
Daniel não, Júlia não, José também não. Galera, antes de passar para o próximo tópico, eu gostaria de saber se alguém pode falar que entendeu alguma coisa, Senhor de Deus. O que entenderam de mineração? Alguém pode falar? Daniel vai arriscar? Vai lá. Eu mandei no chat aí. Ah, eu não vi. Pergunta, pode perguntar agora, Dani. Pode Não, falar. eu mandei no chat o. Tá. Então, é mais ou menos um trabalho de cálculo em que ganha o direito de organizar as transações e é compensado com Bitcoin. Pronto, tá muito bom. Tá excelente. Entendeu? Excelente, excelente. Tá ótimo. Já dá para entender que a forma como ele explicou, você fica claro para vocês, galera? Porque é isso. É um trabalho de cálculo que ganha o direito de organizar as transações. Ele encontrou o prêmio, né, Daniel? Ele encontrou. E aí depois ele vai gerar, então, aquele Bitcoin para a galera. E agora ele ganha um pedacinho do queijo e também ganha porque ele está fazendo essa organização. Muito bom. Passa, Jeff, please. Vamos para o próximo. Essa próxima parte, a gente vai ver que às vezes a gente pensa assim, né? Nós pensamos, opa, Bitcoin então gasta muita energia, né? E sim, é usada muita energia. E aí as pessoas, mas então ele impacta o meio ambiente. Vocês vão ver que o Bitcoin ele utiliza principalmente energia verde. O que é energia verde? Energia que vem da natureza, energia do vento, energia da água, energia de vulcões, agora está sendo utilizado também, e também as energias que são desperdiçadas, né, Jeff? Exatamente. Onde tiver energia ociosa, o que a indústria do Bitcoin hoje faz? Pega aquele conjunto de máquinas, leva lá e aproveita essa energia. Então, o Bitcoin ele não está competindo com a energia que a gente usa aqui na nossa casa. Outra coisa muito importante ser ressaltada é que a vida, né, ela é feita com o uso de energia. Por exemplo, vocês estão aprendendo algo muito importante. Vocês estão aqui se dedicando a essa aula, separar o tempo, estão acordados. Se vocês estão dormindo, poupando energia, vocês estariam aprendendo? Não. Então, tudo na nossa vida, tudo que a gente queira fazer, ela vai demandar o uso de energia. E isso não é diferente com o Bitcoin, com o dinheiro e com a vida como um todo. Então, o uso de energia, ela nunca vai ser um vilão, porque a vida, ela precisa de energia. E aí é muito legal que a gente pode parar para pensar que a nossa vida ela se torna mais confortável à medida que a gente tem acesso à energia. A gente pode olhar lugares no mundo que a gente vê que a qualidade de vida ela não é boa quando você não tem lá uma estrutura de água encanada, quando você não tem a rede elétrica disponibilizando essa energia. Tudo isso, né, flui para que a gente tenha uma vida melhor. E no Bitcoin não é diferente. Boa, boa. E aí, o próximo ele fala um pouco disso, né? Fala um pouco. Se quiser passar, Jeff. Vamos lá. Um pouco do que a gente estava falando em relação a essa energia limpa, né? No sentido, opa, ele não está competindo com essa energia que é usada, ele está, até coloquei no chat ali, estão sendo inventadas novas ideias de gerar energia até mesmo por causa dessa tecnologia, né? Exato. E o que se procura? Imagina só, agora você é um dono daquela fazenda ou você tem 20 máquinas na sua casa. Você quer o quê? Uma energia que custa mais ou que custa menos para que no final das contas o seu negócio, o seu empreendimento de caçar Bitcoin dê certo? Você vai querer que seja mais barato. Uma cachoeira é fonte de energia, né? Claro que a hidro, né? Uma cachoeirinha, ela vai funcionar um tanto, né? Mas as usinas hidrelétricas, tudo isso é a base da força da água. Então eu vou querer uma energia mais barata. Né? Então, estimula uma competição saudável também, se a gente olhar nessa perspectiva, de encontrar soluções para energia barata. Exatamente. E a gente sempre evolui quando a gente acha fontes novas de energia. A humanidade sempre funcionou assim. Alguma dúvida em relação, a gente deu uma passadinha um pouquinho mais breve, assim, alguma dúvida em relação
a entender, porque alguém ainda vai perguntar, né? Opa, mas o Bitcoin, eu escutei, eles vão falar para você isso. Ah, você está usando? Ah, mas isso usa muita energia, né? E isso impacta o meio ambiente. Quem vai responder aqui o porquê que não impacta o meio ambiente no chat? É mais 100 satoshi. Hoje eu tô bondoso, hein, galera? Eita, já são 200 satoshis aí Mas girando. quem foi o primeiro que eu não lembro? Ah, lá, velho. Não, ele usa energia de sobra. Opa, já ganhou aqui, Pedro Henrique. É o primeirão, sinal 300. Aí a galera tá bem animada aqui. Que se renova, pois energia é renovável. Perfeita, perfeita. Eles estão entendendo, Jeff. Quiser passar. Perfeito. Agora a gente vai entrar num momento muito legal que o Jeff vai falar sobre o que é essa. Além da tecnologia, tem uma regra do jogo, ou tem uma forma que esse jogo, além de minerar, que é desafiador, lembra que eu falei dessa palavra? Ele também vai ficando cada vez mais escasso. E isso é muito importante de entender, que vai te diferenciar quando você for compartilhar sobre o Bitcoin com alguma pessoa. Então, aqui é uma coisa muito interessante. Então, o Bitcoin ele já é escasso, que a gente viu na aula anterior, que ele tem um limite fixo lá de moedas. Só que ele não é só escasso por essa quantidade finita de moedas. Tem uma regrinha. Quem aqui já ouviu falar em política monetária do governo? Quem aqui já ouviu? Faz um joinha aí para mim. Dá um joinha. Ó, tem joinha? Ó! Olha, tem joinha. Com o Bitcoin também não é diferente. A rede ela também tem a sua política, né, de emissão de moedas. E ela atende uma regra. A quantidade de bitcoins que são produzidas ela cai pela metade a cada 4 anos. E esse corte na produção de bitcoins, lembra que o minerador ele vai lá, organiza as transações e ele ganha uma recompensa. Essa recompensa é onde é feita a emissão dos novos bitcoins. E a cada 4 anos, essa emissão de novos bitcoins, esse prêmio que o minerador ganha, ele cai pela metade. Olha só que interessante. E o que isso significa? À medida que o tempo passa, né, tem mais ou menos pessoas querendo Bitcoin. Se for menos, bota a joinha para baixo. Se for mais, bota a joinha para cima. A Júlia acha que é menos. O José acha Talvez que é a mais. pergunta ficou, não sei se ficou claro, mas a pergunta é: cada vez mais vai ter mais pessoas interessadas em ter Bitcoin, em ter, ou não, vai ter menos? É joinha para cima, isso. Isso. E aí o que acontece? Só que agora não é que o Bitcoin tem uma quantidade lá finita e ele já é escasso por isso. É porque se produz menos. E aí o que acontece com oferta e demanda? Agora tem menos bitcoins chegando ao mercado. É mais difícil acessar os bitcoins. E aí, quando tem mais pessoas procurando, né, um ativo, um bem, um produto, e é mais difícil produzir, e cada vez tem menos quantidade dele sendo ofertada, o seu valor tende a subir. E esse é assim que funciona. E por causa dessa política, né, nós conseguimos saber, né, a cada tempo quantos bitcoins já foram minerados, até quando eles serão minerados. Então, a política monetária do Bitcoin ela é previsível, diferente, né, do nosso mundo, que a gente não sabe o que os governantes vão fazer. É isso que eu ia falar, Jeff, só para complementar essa sua ideia, bem nesse sentido. Galera, vocês querem colocar o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro em algo que você não sabe se eles vão produzir mais, e se vai produzir mais, aquilo que você tem vai desvalorizar, ou em algo que está transparente, ó, só vai ter aquilo até tal data, cada 4 anos tem menos. É só pensar, é uma lógica que, assim, acho que todo mundo está muito claro. Você quer algo que confia, que tem uma regra, ou você quer algo que qualquer um? Aí fica a deixa para você, Jeff. Então, lembra que eu falei? A cada 4 anos, a emissão de bitcoins é cortada pela metade. Lembra lá dos blocos que nós falamos? Então é o seguinte, a cada bloco minerado, lá no início... Eu acho que o próximo slide mostra isso, irmão. Acho que dá mostra pra... isso? Mostra. Vamos a ele. Ah, tá aqui, ó. Ó, lá quando o Bitcoin começou, em 3 de janeiro de 2009,
a cada bloco do Bitcoin minerado eram emitidos 50 unidades de Bitcoin. E aí, 4 anos depois, isso caiu para 25, e hoje nós temos, né? E para fazer uma conta aqui com eles, né? Caiu para 25, 4 anos depois para 12,5, e aí, no último halving, ele era 6,25. E aí, aqui tem um desafio para vocês. Agora, eu vou dar 100 satoshis para quem fizer o cálculo e saber quantos bitcoins caem de recompensa hoje para um minerador. 3,125. Não, o Abílio respondeu O primeiro, Abílio foi Pedrão. mais rápido, hein? Respira, que você é o fera, mas agora teve um lightning. Abílio respondeu, tá? Mas muito bom, Pedro. Pedro e Abílio, parabéns. E daqui a pouco tempo vai passar um outro, daqui, né, a 1 ano e meio, 2 anos, vai ter mais um halving, vai cair pela metade. Esses períodos de 4 anos no Bitcoin são conhecidos como épocas, tá? Para que fique claro. Ficou claro como é que é a política de emissão do Bitcoin? A cada bloco minerado, 3,125 bitcoins são emitidos para o minerador que fez aquele trabalho e achou, né, aquele número válido. E aí ele organiza as transações e ganha como recompensa as nossas taxas, mais essa recompensa, que no próximo halving vai cair pela metade. Para fechar aqui essas duas perguntas, rapidão. Se a quantidade de novos bitcoins criado está diminuindo, o que você acha que vai acontecer com o valor de quem já possui alguns satoshis guardados? Esse valor vai aumentar ou vai baixar, galera? Boa, respondi. Não está valendo satoshi, não, que eu vou ficar pobre. A duas, você prefere, então, aquilo que eu falei agora há pouco, confiar o seu futuro numa moeda cujo valor depende de uma reunião política ou em uma moeda cujo valor é protegido por uma equação, por matemática, por verificação? Número 1 ou número 2? Número 1 é joinha, número 1 é para baixo e joinha para cima. Boa, é só para que isso fique realmente. Eu, como professor, instrutor, eu vejo muito isso. Pode tirar, viu, Jeff, deixar só as câmeras. Eu vejo muito isso, viu, pessoal? Nós precisamos repetir as informações para que isso entre na nossa cabeça. Por isso que a apostila, ela foi desenhada no sentido da gente escrever. Então, aproveita, faz o exercício, escreve, porque no momento que você escrever e registrar aquele seu conhecimento, isso vai ficar ainda mais gravado na mente de vocês, tá? Nós vamos passar daqui a pouquinho para essa parte da prática, mas eu queria abrir aqui para vocês falarem o que acharam dessa monte de informação, comentar. A Júlia hoje quase que não falou. Júlia, cadê você? O pessoal está mais acanhado, mas quem pode falar um pouquinho o que achou, o que achou mais interessante, alguma ideia do que foi? Pode ligar o microfone aí, pessoal, para falar no chat. A Júlia falou, realmente hoje fiquei um pouquinho inquieta. Tá bom, tá bom. E o que foi mais importante para você, Júlia? Escreve aí, Lorenzo, Abílio. Daniel colocou, o mais interessante foi a mineração, na opinião dele. Legal. Que mais? Antônia, o que achou de mais interessante ou ficou dúvida? Mineração e o halving. Legal, Abílio. De qualquer forma, as dúvidas, se divisão, se ficar, o Pedro, eu sei que ele é matemático, ele gosta. Vocês acharam importante abrir esse carro? Porque o feedback de vocês, depois a gente vai querer escutar mais, mas achou importante esse módulo de poder entender um pouco mais a fundo? Deu mais confiança? Deu mais, opa, que vontade, que legal? Ou simplesmente, nossa, que bom que eu entendi, mas achei meio complicado, mas foi bom entender. Como é que foi para vocês isso? As fazendas, legal, legal. Bacana, pessoal. Bom escutar um pouco de vocês também, para a gente saber que hoje não tem ninguém com câmera, tá tudo certo, tem problema nenhum. Mas legal que vocês estão colocando mais conhecimento, mais confiança. Maravilha, maravilha. Bom, vamos aproveitar esses últimos 15 minutinhos, então, e agora colocar a mão na massa. Quem está animadão para receber um satoshi aí, dá uma, como é que chama? Palminhas, foguete. Aparece na câmera se puder, faça o convite. Agora, escreve ali, já que vocês estão de chat hoje, escreve, eu baixei
eu baixei aí, Daniel. Você vai ser o primeiro, Daniel, que você apareceu, você vai ganhar. O primeiro, escreve eu baixei para saber quantas pessoas tem. Beleza. Vocês baixaram e seguiram lá de cadastrar o e-mail e depois olhar, colocar ela em reais, colocaram todo mundo em reais, colocaram lá em português, para caso vocês não falem inglês. Sim, tudo isso? Beleza? Então, nós temos aqui quantos que baixaram? 1, 2, 3, 4, 5. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, tem 8. Nós vamos começar assim, ó. Eu e o Jeff, nós vamos ser os primeiros a mandar. E nós queremos que vocês recebam e fiquem com um pouquinho, tá? Só que também aprendam a enviar. Então, ô Jeff, eu vou dividir assim, ó. Eu vou mandar para o Daniel primeiro, que ele foi falado aqui que ele ia ser o primeiro. E depois, Daniel. Vamos organizar, ô Pedrão? Vamos colocar aqui, ó. Daniel 1. São 2 grupos, na verdade. A pessoa tem que estar escutando aqui. Você escreve você no chat, por favor, Marcelo. Só para a gente agilizar. Daniel. Daniel vai receber. Daniel vai enviar para o Pedro. E o Pedro vai enviar para o Lorenzo. Tá? É isso. Essa galera é isso. A turma do Jeff. O Jeff vai mandar para o Abílio. Abílio vai mandar para o José. E o José deu sorte, porque só tem mais 3, eu achei que era 4. O José vai ficar com isso aí. Então, essa é a ordem. Deu para pegar aí, Marcelo? O Pedro vai mandar para o Abílio. E o Abílio para o José. E o José vai mandar para o Jeff uma partezinha para ele aprender a mandar também. Peraí, são 2 grupos. Vamos dividir, senão me perco aqui, ó. O Daniel vai receber primeiro. O Daniel vai mandar para o Pedro. Do Pedro... Para o Lorenzo. Esse aí já tá falando. Vocês já sabem, galera, o que vai rolar entre vocês? Tentei, Jeff, eu tentei. E o Lorenzo vai enviar para quem, Pedro? Eu tenho que mandar Bitcoin pro Abílio, isso aí eu sei. Agora o Abílio vai ter que ter o trabalho de ir lá na Wallet of Satoshi e aí clicar em receber. Calma, Jeff, calma, Jeff. Você vai fazer isso? Não, tá, tô calmo. Ó, eu já quero mandar Bitcoin, gente. Eu tô aqui. Ó, vamos começar com o primeiro, então. A ordem é essa, você anotou? Não. Eu vou mandar pro Daniel pro Pedro, Pedro pro Lourenço. Fechou. E o Lourenço vai mandar para mim. Esse eu resolvo com o Lourenço, tá? Fala, Lourenço, salva nós aqui. Você vai mostrar como é que manda? Vou mostrar, por isso eu tô querendo fazer o grupo primeiro aqui, para vocês primeiro saber onde é que vai. Então, ó. Aí, depois nós vamos ter Jeff mandando para o Abílio. É isso? É isso, é isso. Abílio para o José e o José vai mandar para o Jeff. Pronto. Pessoal, pega a sua carteirinha, então, se está no celular, vamos lá para a gente tocar. Ó, vou abrir a minha aqui. Eu não consigo compartilhar a tela, vou fazer igual o Luiz fez aquela vez lá. Tá. Quer que eu coloque aquele PDF aqui, Pedro? Legal, PDF. Mas acho que não vai dar para ver a minha tela para todo mundo ver. Acho que não precisa não, Jeff. Vamos aqui não. Então vamos aqui. Mas tem que ser o Wallet of Satoshi, né? Peraí. Tá certo. Todo mundo tá com o celular aberto aí, galera? Dá um joinha para saber se tá todo. Aí, ó, o Jeff já tá com o dele. Bom, eu tô com o meu. Vai mandar pro Marcelo, né? Só para fechar aqui. Eu vou mandar. Tem a Júlia também, que não foi colocada nesse grupo. Não, a Júlia não baixou a carteira, aí não dá tempo agora. Só se ela vai baixando e depois nós manda. Ó, eu vou primeiro fazer o quê? Como eu vou mandar pro Daniel, eu vou clicar em enviar. Daniel, você vai lá no seu onde tá aí essa partezinha do. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó, receber. Você vai clicar em receber isso, Jeff. Clique em receber e embaixo do QR Code não tem que parece um e-mail? Aparece na câmera aí, Daniel, para eu saber falar com você. Aqui, ó. Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Tô ouvindo. Então, você vai copiar esse endereço que tá aí. Esse é o endereço Lightning, tá, galera? Então, você copia isso daí e aí você vai mandar no chat. Ou manda no WhatsApp melhor, por favor, porque no chat eu não tenho, meu celular não tá. Qual WhatsApp? Do grupo. No nosso grupo. Manda no grupo, por favor. Ô Marcelo, você já baixou? Só pra gente saber aqui. Dá um sinal de fumaça aí pra gente.
Marcelo Limo tá na escuta. Ó, o Daniel Já tá tem? colocando aqui no grupo. O que que eu vou fazer? O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse endereço, copia ele, tá? Vai lá na parte de enviar. Mostra aí, Jeff. Enviar. Aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Copiar. Aí eu copio aqui, aí eu Copiou vou lá no lá. WhatsApp, né? Copiou no WhatsApp. Isso, copiei. Aí Agora- eu vou no meu WhatsApp, vou no grupo, deixa eu achar aqui o grupo. Peraí, Jeff, peraí. Agora eu tô falando assim, como eles vão enviar, né? Então ele tá recebendo. Receber, você só vai colocar lá no grupo essa que a gente já falou primeiro. Ah, tá. Agora. Quer que eu faça esse primeiro endereço aqui, quer que eu mande para ele, como Não, exemplo? eu já tô mandando, eu já tô mandando. É que eu tô na fila do Daniel. Sai do meu grupo, meu filho. Sai pra lá. Ó, Por favor, o que você deseja que eu faça? eu desejo agora que você só tivesse mostrado o botão, vai estar tudo certo. Daniel, tô colando aqui. Aonde que é? Depois do enviar, porque eu não consigo fazer e colocar aqui. O porque tem que abrir enviar, outro. tá aqui, ó, beleza, enviar, ó. Deixa eu clicar E eu aí. vou colocar. Vocês vão ver que tem reais ou sates lá em cima. Vocês vão receber em sates, tá? Então eu estou mandando 1.000 sates. Que agora esses 1.000 sates tá valendo. Deixa eu ver aqui. 1.000 sates não, velho. Peraí. Opa. R$3,25, tá? 24. Tô mandando aqui para você. Você vai falar se chegou aí. Então, Daniel, você que vai receber primeiro, tá? 1.000 sates é R$3. Eu tive que mandar por outra carteira, mas ó, enviei. Chega, vê se você chegou aí, Daniel. Fala aí, chegou. Confirma aí, Daniel, se chegou, dá um sinal pra gente aí. Daniel. Chegou. Chegou. Beleza. Agora, como nós estamos. O Daniel vai mandar. Vai fazer a mesma coisa. O O Daniel vai mandar pro Pedro agora. Pedro, coloca o seu endereço no grupo. Tá. Daniel, você entendeu o passo a passo de como enviar? Tem 1.000, você vai mandar 600 para ele, tá? Você vai ficar com 300 e pouco, com mais de 300, né? Manda 600 e fica com 400, meu filho. Eu estava te devendo 100 também, pronto. Ó, Colocou no grupo? colocou, acho que o Pedro colocou lá, né? Ele colocou esse último aí, não é o endereço dele. Isso. O pessoal vê, ó. Clicar em enviar. Daniel, conseguiu pegar e colar para enviar 600 para ele, saques? Aí clica ali, ó, para colar. Coloca o valor aqui em cima. Digita o valor. Você quer para exemplo? Calma aí que tá travando. Vamos fazer a turma do Jeff, então, para andar ao mesmo tempo. Ó. Aqui, o Jeff vai mandar para quem primeiro? Para o Abílio. Pro Abílio. Abílio, coloca a sua conta lá na rede, a sua carteira no grupo de WhatsApp, por favor. Chegou aqui, ó. Tô copiando o. A gente chama. Isso que parece um e-mail, a gente chama de LN address, endereço Lightning. Ó, eu vou clicar em enviar. Aí eu vou aqui no botão aqui colar. Já tô aqui com o endereço do Abílio. Qual é o valor que a gente está fazendo de teste? 1.000 satoshis? O primeiro é 1.000, e depois ele fica com manda 600 para a próxima. Ó, 1.000 satoshinhos. Agora eu vou confirmar o envio, ó. Foi. Deu certo. Eu mando para quem? Pedro, você vai mandar então agora o Lorenzo, coloca o seu endereço lá no grupo que o Pedro vai te mandar 300. Não, Beleza. ele recebeu 600, é isso, né? 300. Isso. O meu chegou aqui. Chegou aí, né, Abílio? Chegou, beleza. Abílio para o José, se eu não me engano, não é isso? José, coloca seu endereço lá no grupo, por favor.
A Bílio vai pra Júlia, hein? Não, a José. A Júlia não estava baixada ainda. Ela não Lorenzo tava. é a Thalita? Não, como é que é? A Júlia baixou, Pedrão. Não, a Júlia pode receber depois do José, então. Tá. José Neto, o nome dele. José colocou o endereço, José, balança a cabeça aí, alguma coisa. O Marcelo também está querendo receber aí, ó. Agora colocou. Quando Já receber. enviei. Oi? Acabei de enviar pro Lorenzo. Lorenzo, recebeu? Recebi. Boa, Lorenzo. Manda para a Júlia agora. Júlia, coloca lá no grupo, no chat o seu endereço e o Marcelo vai ser o último a receber. Quanto você recebeu aí, Lorenzo? 300? Aham. Eu mando quanto pro José? Eu tô com 1.000. Manda 150 para ela. É o Halvin. É o Alvin. Mandar quanto? 150 para ela. Tá. Quanto que eu mando? E Quanto na que eu outra mando turma lá, o pro José não recebeu ainda. É do Abílio pro José? Não, não era o Abílio, não. Não, Quem quer eu mandar mandei pro pro José? Abílio. É isso mesmo. Eu tô com 1.000 aqui. E aí, Meu. Abílio, você mandou já pro José, cara? Ele tá esperando lá o satoshi dele. Ah, beleza. Qual que é o nome José, dele? então você é que mandou o endereço aqui? Ele mandou o endereço lá no grupo. Qual que é o endereço do José? Coloca de novo, José. Fala, esse é o José. Quanto que eu mando? Quanto que eu Apareceu mando lá. pra ele? Você, Ó, o ficou José com- colocou lá no grupo. você tem 600 aí, não tem? Eu tenho 1.000. 1000? Manda. Ah, fica. Ó, divide, tem mais gente no pedaço. Manda 800, fica com 200, que aí vai dar para chegar até o Marcelo. Se você achar que tudo bem, né? Se você for uma pessoa descentralizada, aí a gente aceita. Se cair a conexão, eu vou 800. entender que você quis pegar todo o Satoshi pra Ah, você. vai ser aquela filminha, aquela propaganda da Vivo ou da Claro, que ele para. Não tô entendendo, meu. Eu mandei 800, você falou. Ô tio, como é que envia mesmo? É o seguinte. Você recebeu já aí? Sim. Tá certo. Ali no grupo tem o endereço da Júlia. A Júlia mandou, fala, Júlia, coloca lá no WhatsApp lá, fala, oi, eu A sou Júlia a Júlia. mandou já. Você tá vendo lá, Lourenço, no WhatsApp o Tá lá endereço? já, manda aí, gente. Boa, Júlia. Vai no WhatsApp, pega o endereço da Júlia, copia. Me fala Tá se você tá fazendo isso. Ó, olha aqui para mim. Vai ouvindo o Pedro, mas olha aqui para a tela. Copiou, então, o endereço do WhatsApp, você vai voltar lá na sua carteira, Wallet of Satoshi, e você vai clicar em enviar. Tá vendo? E vem aqui, ó, colar. E aí você vai clicar aquele segundo botão, colar. E você vai colar o endereço ali. Me fala se você está seguindo os passos, Lourenço, para saber se tem alguém vivo aí. Lourenço? Oi. Tá concentrado, ele tá concentrado fazendo. Ah, foi mal. Deu para fazer? Entendeu? Aham. Em que passo que você está agora? Quantos satoshi tem? Você vai mandar quanto para ela? Enviar. Colar. Aqui tá o endereço dela, tá vendo? Ó? José, já vou responder sua pergunta aqui, só para não confundir a galera. Deu certo, Lourenço? Quanto que eu mando? Quanto você acha que quanto você tem aí? Volta para a tela anterior. 800? Não, o Lourenço já é fim da fila. Você tem 300 ainda? Eu recebi 300. Bom, você tem que dividir isso na metade. Quanto você tem que mandar para ela? 150. Fechou, irmão. 150 para a guria, a Júlia hoje, que não quis falar muito, senão ela ia ganhar 250, mas ela não quis falar, tudo bem. Tá. Não, mas depois eu vou te dar mais 100, Júlia. Eu já estou devendo 3 aí que eu falei. Ó. Um eu já É paguei. isso que eu ia perguntar. Eu tô devendo 100 para alguém. O Marcelo está anotando tudo. Aí, Júlia, quando você vier para Santo Antônio, você pode me visitar, você pode gastar no Amaral, tá?
Então, já tá virando um negócio realmente. Pessoal, todo mundo recebeu, acho que só faltou o Marcelo e receber para a Júlia, né? Só para a gente já começar aqui. Eu vou responder essa pergunta do José, porque é interessante que ele fala. Ele pergunta assim: mas como é que eu transfiro o meu dinheiro para Satoshi? Nós vamos ver na próxima aula, na aula 7, a aula que vem é a aula sobre empreendedorismo. Vocês vão curtir bastante, o Dione vai estar com a gente. Os lugares, a forma como eu compro, a forma como eu... Calma, né, Pedrão? Agora você já está recebendo, eu já dei mó boi, porque esse aprendizado era só para aula 7, você já deu um passinho, mas é isso, fica segurando ali à vontade, que daqui a pouco eu mesmo posso te vender um pouquinho, R$10, R$5, mas você vai ter pessoas e lugares que vendem, tá? Então fica tranquilão. Então, José, tem lugares e formas, tá? É verdade, tá bom, mas a gente vai dar um jeito. Eu converso com você, eu te ajudo pessoalmente. Só você mandar uma mensagem, a gente conversa. Inclusive, a mensagem do Marcelo, que desculpa, né? Mas não recebi sua mensagem, não, tá, Marcelo? Fiquei esperando de novo, mas beleza. Desde outra vez lá, 2 vezes. Então, chegando nesse momento agora de fechamento, só foi. Eu fui viajar, mas eu pedi para você me mandar mensagem na quinta. Desculpa, galera. Mas tudo bem. Agora eu vou te mandar mensagem amanhã. Fica tranquilo, Marcelão. Só me confirma isso. Só faltou você, né, Marcelo? Só levanta a mão se é isso mesmo. E a Júlia receber. Professor, consegue explicar de novo como é que manda? Nós vamos te explicar num outro momento, Lourenço. Depois nós vamos te explicar exatamente. Você parou em que parte? Ô, Jeff, explica aí. Vamos dar mais um... Eu tenho 10 minutos aqui. Você conseguiu mandar para a Júlia? Não, ele não conseguiu. Então vamos lá. A gente vai lá no WhatsApp do grupo. Tá vendo? Aí a gente vai aqui, ó, onde está o endereço da Júlia. A gente vai copiar. Ops, deixa eu aparecer aqui. A gente vai copiar essa mensagem aqui da Júlia. Consegui, tio. Valeu. Conseguiu? Legal. Aí a gente vai lá na Wallet of Satoshi, vai clicar em enviar, vai colar essa informaçãozinha lá. E aí vai mandar o valor lá, os 150 satoshis para a Júlia. Conseguiu, Lourenço? Sim, mandei 153. Boa. E agora vamos lá, a gente vai verificar, hein? E aí, Júlia, tudo certo? Caiu 153. Número específico, né? Achei. Aí. Também. Boa. Aí agora é pro Marcelo? Não, Marcelão, eu vou mandar para ele amanhã. Marcelão, tá anotado beleza, na minha beleza. agenda aqui, ó. Na hora, aí nós vamos descobrir a hora. Pode ficar cegado, tá? Amanhã eu nós vamos conversar, ainda vou te ensinar diretamente a mandar e receber. Ô, Jeff, não deu certo meu plano. Aqui, ó, pessoal, só comentar. A gente teve a aula dos adultos. Eu falei, Jeff, foi muito desorganizado aquela vez dos adultos. Eu vou falar, vamos fazer de um jeito que vai dar certo. Não foi muito. É a primeira vez, é assim mesmo. Mas deu. A gente vai desenvolver isso aí. Deu. Pessoalzão, algum comentário para terminar? O que vocês acharam de receber? Foi legal esse primeiro experimentinho? Deu vontade de receber mais, de usar mais no dia a dia? Será que tem lugares perto de vocês que dá para usar uma moeda descentralizada? Vai vir para Santo Antônio para usar? Enfim, queria que vocês abrissem a câmera, se puder, por favor, para a gente tirar uma fotinho. E quem quiser fazer um comentário final aí, agradeço. Júlia, agora você vai falar alguma coisa para nós, né? O que você achou de usar o Satoshi? Eu achei muito fácil. Eu não achei que fosse ser tão fácil assim, achei que fosse ser muito mais complicado. Mas foi muito tranquilo. E o lugar mais próximo para poder usar é Santo Antônio, infelizmente. Muito bem, vai ficar aqui em casa e vai usar Satoshi. E você, Abílio, o que você achou de usar Satoshi? Foi a primeira vez? Foi. Achei muito legal. Legal, Abílio. Legal. Gente, ó, vou pedir uma coisa para vocês para tirar uma foto. Quem puder, pega a tela do celular com a Wallet of Satoshi, coloca na Marcelo, frente. É incrível, cara. Excelente. Coloca na frente da tela para a gente tirar uma fotinho com as nossas transações. Quem puder. Mano. Você vai ganhar bônus, Marcelo. Vou ganhar Satoshi? Aí sim. É lógico, nós só ganhamos Satoshi. Aí, todo mundo celulares na frente. Quem não tá com a câmera, põe a câmera, por favor, só para essa fotinha. Ela vai ser um quadro. Fotinho bem especial essa, hein? A Júlia. Cadê, Ju?
Não tem, não tem. Não tem? Tá no Peraí. celular aqui. Ah, não, tá bom, tá bom. Tá fotinho sem. Então, peraí. Todo mundo sorrindo. Aí, apareceu mais um ali aí, Lourenço. Mais uma. Peraí. Tá de pijama já, Lourenço? Aê, galerinha. Foi. Peraí, deixa eu aparecer. Mais pra- uma? Que eu Pô, quer demorou, aparecer? Tá José. bom. Cadê seu óculos, aquele óculos radical lá, cara? Agora não vai dar tempo de pôr, não. Ó, Ah, e aí, ó. Ô, tá bonito, hein? A Júlia, gostei da Júlia. Original, hein? Maravilhoso, Júlia. Ganhou pro Satoshi também. Hoje é Silvio Santos. Ó, né? vou mandar 300 satoshi para ela, tá? Só pela criatividade. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Jeff, gente. palavras finais aí. Eu comi metade da sua aula, manda bala. Não, cara, muito obrigado. Pedro sempre me ajudando demais aí nessa jornada. Eu estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Agora a gente, né, transacionando Bitcoin, o que é muito legal. Comentem, gente. É muito importante para a gente que vocês comentem, que vocês falam, né, o quanto vocês estão entendendo para que a gente consiga, né, sempre produzir uma melhor aula para poder atender vocês e que vocês aprendam o máximo que puderem sobre Bitcoin, tá? Foi muito bom. Mais uma semana estar com vocês. Eu espero vocês na próxima aula aí, junto com o Johnny, que, cara, muito bacana aí para vocês conhecerem. Valeu, pessoal. Valeu, Boa gente. noite. Essa semana eu vou postar o ranking. José está indo muito bem, Pedro e Daniel, já vou agilizar, são os 3 que estão lá em cima, mas depois eu passo os números. Buenas noches, descansem e nos vemos até segunda-feira. E no grupo Valeu, boa noite. eu vou mandar a tarefa lá da semana, tá bom? Valeu. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, galera. Falou. Valeu, Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite, boa noite. Valeu, Abílio. Um Valeu, abraço, valeu, cara. Abílio.